Maitei, Baei, Chapa! Bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. Na linha do tempo de Horizon, a década de 2030 para muitos seria a última da humanidade. O prelúdio do final dos tempos, irmãos brigando contra irmãos por um copo d'água, disputando qualquer pedaço de terra que não esteja tomado pelo avanço do mar ou pelo deserto quente e inóspito para poder cultivar as poucas variedades de alimentos que ainda suportavam a alta variação de tempo entre secas e tempestades destrutivas. Para piorar, a automação da produção de bens e serviços alcançou níveis suficientes para que as grandes empresas muitas vezes não precisassem mais da mão de obra humana, aumentando seus lucros e o desemprego. Consequentemente, o Estado perdia força, enquanto as corporações adquiriam seus próprios exércitos particulares para ignorar a lei quando essa não a favorecia. As pessoas deixadas de lado dessa dinâmica se organizavam cada vez mais em grupos extremistas contra refugiados, contra a tecnologia ou simplesmente contra a própria humanidade, buscando acelerar o claro processo do apocalipse em andamento. Parecia que algo precisava mudar, e para a surpresa de muitos, foi a falta de mudança que transformou esse cenário. A própria tecnologia que trouxe o problema também trouxe a solução, assim como a busca incessante pelo lucro se tornou a principal motivação para a busca dessa solução, como uma história de super-herói que surge para vencer o vilão que ele mesmo criou. A década de 2040 veio como esse super-herói e ficou conhecida como a década da reconquista em Horizon Zero Dawn ou década da retomada na tradução do Horizon Forbidden West. Depois de entender a crise da Zona do Calor no vídeo anterior, vamos contar a história dos principais acontecimentos dessa década que foi um pequeno momento de esperança antes do fim derradeiro. Então, Yaha, amo! Tupan Thunder God. O ápice do terror da década de 2030 ocorreu em 2039, quando a seita apocalipsista desenvolveu uma arma biológica conhecida como Praga do Apocalipse e liberou essa doença nas cidades de Nova York, Londres, Moscou, Tóquio e Xangai. Centenas de milhares de pessoas perderam a vida e deixou uma marca negativa na pesquisa genética, reduzindo drasticamente o financiamento em pesquisas na área. A líder da seita, Harriet Choi, foi presa e entregou os outros colegas, acabando com o grupo. O início da retomada teve como principal fator a entrada de Elizabeth Sobek como cientista júnior nas soluções automatizadas Faro, logo após conseguir seu PhD em robótica e inteligência artificial ainda com 19 anos, ou seja, a mesma idade de Eloy em Horizon Forbidden West. A empresa que até então tinha o foco em servidores automatizados, enxergou a demanda por soluções climáticas e se tornou pioneira no ramo, trabalhando não só para governos do mundo todo, como também para grandes empresários como Stanley Shen, que, como vimos no episódio anterior, oportunamente tomou posse de quase todos os imóveis abandonados na cidade de Las Vegas durante a crise do calor, incluindo monumentos mais famosos e até mesmo terrenos de posse centenária da igreja. Ele decide construir um domo sobre a principal avenida do centro turístico, a Las Vegas Strip. Tudo isso para criar um ambiente climatizado, como um gigantesco ar-condicionado, isolando a cidade do deserto escaldante do lado de fora. A distribuição de água potável vinha do cartel Merasur, que precisou manter o fornecimento mesmo após a guerra por causa do aumento da demanda. Como isso solucionava apenas o problema de uma pequena parte da cidade, foram construídos gigantescos ventiladores sobre as montanhas ao norte, trazendo o ar mais úmido e gelado para amenizar a situação da região externa do domo. Ele também incentivou a volta do turismo, implantando inteligências artificiais para executar as tarefas dos vários cassinos abandonados, como por exemplo IAs que jogavam poker. No ano de 2041, vieram grandes conquistas na corrida espacial. A corporação chinesa Xiaolu Lunar começou a minerar hélio 3 na cratera Tycho da Lua, que é um lugar bem famoso na cultura pop, como em 2001, A Odisseia no Espaço, no filme Ad Astra e na lore do RPG Cyberpunk. Hélio 3 é um isótopo do gás hélio com um próton a mais. Ele é raro na Terra porque os ventos solares que o formam são expelidos da atmosfera pelo campo magnético da Terra. Porém, esse efeito não acontece na Lua,
Lua, fazendo esse elemento se acumular na superfície. Ele é economicamente importante porque 40 gramas dele em uma usina de fusão nuclear conseguiria gerar a mesma quantidade de energia que 5.000 toneladas de carvão, além de não gerar resíduo radioativo. O mesmo tipo de exploração também podia se aplicar a asteroides, que além do hélio 3 poderiam fornecer metais raros na Terra. Outro projeto iniciado nesse ano foi o início da construção da Odisseia, uma nave colonizadora cujo objetivo seria colonizar um planeta no sistema binário Sirius. Ele foi criado por uma coalizão entre Estados Unidos, China, Índia, Japão e Europa Ocidental. Em 2042, a Faro já alcançou um grande sucesso na área ambiental e mudou sua sede de São Francisco, que estava alagando, para Salt Lake City. Elizabeth Sobek é promovida a cientista-chefe agora com 22 anos. Assim, de certa forma, tudo que é desenvolvido na Faro passa pelas mãos de Elizabeth. Em 2043, alguns resultados da retomada começam a aparecer, como a recuperação de Singapura e Nova Zelândia. A Faro aproveita um complexo industrial abandonado para iniciar uma divisão de biotecnologia. Ele possui 4 instalações, Oak, Eve, Elm e Willow. Para gerenciá-lo, TED contrata a cientista Tala Kino, que em 4 de setembro inicia pesquisas em proteína animal. Porém, em 2044, a pesquisa é sabotada e uma das próprias colegas de trabalho é a principal suspeita. Insatisfeito com os resultados da pesquisa, Ted Faro, sob aconselhamento de uma inteligência artificial, a encerra e pede para alterar o objetivo das pesquisas para a melhoria da resistência de plantas à colheitadeira automatizada ofertada pela Faro. Coincidentemente, nesse mesmo ano, é criada a Lei de Turing, limitando a criação de inteligências artificiais. Essa lei foi criada após a fuga da IA de interferência climática Vastidão Prateada. Embora tudo indique que ela teria sido criada na Faro, ainda não foi revelado quem a criou, como fugiu, nem o que aconteceu com ela. Nesse momento, a pesquisa para o prolongamento da vida humana já era possível e era comercializada por uma clínica de luxo em Los Angeles, até que em 14 de março de 2044 ela foi destruída por um atentado suicida organizado pelo grupo Roda da Vida, matando o bilionário e empresário da clínica Aubrey Hopkins. Em 2045, a Faro inicia o projeto Firebreak, que evacua os turistas do parque de Yellowstone e constrói um complexo para evitar que este entre em erupção. Depois da morte do diretor Blevins, Kenny Shaw assume a direção do parque em 2046. A líder da programação do Firebreak cria uma inteligência artificial Cyan para gerenciar o complexo. Por causa da lei de Turing, ela trabalha secretamente em sua criação e desenvolve um método para disfarçar sua inteligência quando submetida em um teste. Muito por causa do caráter secreto da instalação, a mídia acusa a Faro de utilizar o parque para realizar estudos de armas biológicas. 2047, 10 anos depois da crise da Zona do Calor, a filha de Roberto Medina, agora senadora Maria Medina, organiza a construção de um museu do conflito para dar importância aos feitos de sua família na guerra. Nesse mesmo ano, Eileen Sasaki, herdeira da empresa ATB, descobre que um sistema de distribuição de água da empresa chamado Oburamba estava contaminado, matou mais de 400 pessoas e seu pai sabia disso. Com a Terra já bem recuperada das mudanças climáticas e com Ted Faro sendo chamado de o homem que salvou o mundo, em 2048 as soluções automatizadas Faro decidem iniciar um novo ramo buscando atender uma demanda cada vez mais crescente, a linha militar, cada vez mais solicitada pelas grandes corporações para incorporar em seus exércitos particulares. Elizabeth Sobek não gosta nada disso e decide sair da empresa para em 2049 fundar a Miriam Technologies, em homenagem ao nome de sua mãe, com o principal foco em robôs aplicáveis na retomada ambiental, divisão cada vez mais deixada de lado pela Faro. Outros funcionários descontentes com a Faro também deixam a empresa e seguem os passos da nova empresa de Elizabeth, como Anita Sandoval do Firebreak. Construía de simples drones de jardinagem que cuidavam de escolas e parques a sistemas de monitoramento de poluentes que levam um ar mais limpo e saudável. Como forma de eternizar os feitos da Miriam e apresentá-los aos novos funcionários, Elizabeth cria o programa Vista como forma de comparar a evolução dos cenários transformados pela empresa. No Parque Zion, ela aplica uma solução de gerenciamento de floresta contra incêndios e desmatamento. No estado de Nevada, ela cria satélites para a procura de asteroides candidatos a terem recursos valiosos a serem minerados. Ela nomeia de Grande Array Oeste em homenagem ao Grande Array que já existia no estado do Novo México. Em usinas de energia solar, são aplicados drones para afastar a vida selvagem que poderiam se queimar pela luz refletida da torre central. Em Las Vegas,
Vegas, ela aplica uma tecnologia para que a cidade se auto-repare e também uma forma de filtrar resíduos plásticos da água, tanto em Las Vegas como em São Francisco. A empresa também trabalha retirando material radioativo da cartela do Museu da Crise da Zona do Calor. Como forma de gerenciar o controle climático global, e talvez com a ajuda de Anita Sandoval, Elizabeth soube que decide criar uma inteligência artificial para isso, apesar da classe trabalhadora estar descontente com as IAs, inclusive realizando protestos, por exemplo, contra a aplicação de IAs nos cassinos. É nesse cenário de falsa salvação mundial que a confiança exagerada na tecnologia iria fazer com que Tala Aquino criasse a principal arma que destruiria a humanidade, a conversão direta de biomassa para energia através da nanotecnologia. Campo magnético ativado. Iniciando o processo de conversão de biomassa. O quê? Não. Como eu desligo isso? Limite excedido. Impossível abortar o teste. O que é isso? É como o mundo acabou. Teste concluído. Integridade estrutural da coroa galantiana intacta. O que acabamos de ver? A década da Reconquista foi o primeiro exemplo de que a mesma tecnologia que soluciona o problema também cria o problema a ser solucionado, porém muitos se esquecem disso e apenas se recordam dos benefícios. Essa idolatria cega a todos do grande perigo que nasceu e está crescendo, ameaçando tudo, exceto por um seleto grupo de pessoas privilegiadas e poderosas que fazem de tudo para manter esse status. As pessoas mais ricas da Terra, o Far Zenith, que será o tema do próximo episódio. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios da série sobre a história de Horizon Forbidden West e adiante PV!